A queda do Leviatã. Família, força e fé contra o Estado absoluto. Um ensaio sobre os limites do poder político. Como diria Frédéric Bastiat, definir o Estado é talvez uma das tarefas mais difíceis da filosofia política. Somente os utopistas imaginam conhecê-lo completamente, como se uma realidade tão complexa pudesse ser reduzida a uma. Definição simples. Há coisas que permanecem como incógnitas, precisamente porque superam nossa pretensão de compreendê-las. No entanto, nunca faltam aqueles que acreditam ter todas as respostas. Eu, Dalbian, não considero o Estado como uma utopia em si. Considero utópica a pretensão de transformá-lo na solução definitiva dos problemas humanos. O Estado é uma necessidade histórica, mas justamente por isso deve permanecer sob um estado de desconfiança permanente. A esse respeito, encontro uma grande afinidade com Frédéric Bastiat. Albert J. Nock observava que o Estado não possui riqueza própria. Ele não produz nada. Ele apenas gerencia ou transfere o que a sociedade produz. Eu adicionaria uma imagem. O Estado é como um porco que afirma engordar com a própria carne daqueles que o alimentam. Primeiro, ele satisfaz algumas vontades, distribui benefícios e cria dependências. Depois, impõe o preço mais alto de todos, a submissão contínua. Essa comparação é minha. O verdadeiro conflito não ocorre apenas entre indivíduo e Estado, mas entre aquilo que chamo de Estado burocrático e o Estado natural. O Estado burocrático procura impor sua própria ordem sobre a ordem natural da sociedade, cuja estrutura repousa sobre 3 fundamentos inseparáveis: família, força e fé. Sua estratégia consiste em enfraquecer precisamente esses pilares. A família perde sua autoridade para instituições estatais. A fé é reduzida à condição de superstição ou mera preferência privada. E a força é monopolizada pela burocracia. Aos poucos, o Estado deixa de servir a sociedade para exigir que a sociedade passe a servi-lo. Deus confiou à família a primeira missão de governo. Antes dos impérios, das constituições e burocrácias, existe a família. O mandato cultural de Gênesis 1:28 foi entregue ao homem e à mulher, não ao Estado. A missão humana nunca foi apenas administrar matéria, mas exercer uma responsabilidade espiritual sobre a criação. Nesse ponto, encontro certa aproximação com a reflexão da teóloga Maria Irene Squillace. Sandoval, em Destronando o Estado, ela sustenta que o propósito divino consistia em formar nações, segundo o modelo de Deus e não segundo os projetos políticos do homem. Por isso, considero que nossa missão consiste em destronar toda forma de absolutização do Estado. Quando uma ideologia transforma o Estado no centro da vida humana, ele deixa de ser instrumento para tornar-se ídolo. O desafio é recolocar Deus, a família e a ordem moral acima da máquina política. É nesse sentido que proponho destronar o Estado de Maquiavel, de Hobbes e das tradições que concentram no poder político aquilo que pertence, em última instância, à ordem moral. O Leviatã precisa perder sua coroa. Nenhuma autoridade humana pode ocupar o lugar reservado a Deus. Também não acompanho integralmente Franz Oppenheimer, que explicava a origem do Estado sobretudo pelas conquistas militares. Tampouco considero suficiente atribuí-la apenas à fé e à família. Minha compreensão é outra. A ordem política nasce da convergência entre família, força e fé. Sem família não existe comunidade.
Sem força não existe proteção, sem fé desaparece o fundamento moral da autoridade. Meu pensamento aproxima-se do de Desidério Erasmo de Roterdã. Em A Educação do Príncipe Cristão, Erasmo sustenta que o governante não deve exercer o poder como proprietário do Estado, mas como administrador de uma missão moral recebida diante de Deus e da comunidade. A autoridade política, para ele, somente encontra legitimidade quando permanece subordinada às virtudes, à justiça e ao bem comum. Nessa perspectiva, o Estado não é um fim em si mesmo, mas um instrumento da ordem moral. É justamente aí que encontro afinidade com minha tese. Quando o Estado rompe com a família, com a fé e com os limites impostos pela própria ordem moral, deixa de servir a sociedade e começa a servir apenas a si mesmo. Em resumo, o Estado nunca deve ocupar o lugar da família, da fé ou da ordem moral em si. Quando reconhece seus limites, torna-se um servo da sociedade. Quando busca substituí-los, aproxima-se do Leviatã. É precisamente essa coroa que deve cair. É por isso que eu criei a teoria do tripé fundamental do Estado, uma teoria que une os três pilares: família, força e fé. C'est pourquoi j'ai créé la théorie du tripode fondamental de l'État, une théorie qui unit les trois piliers: famille, force et foi.